Queridos irmãos em Cristo Jesus, esse é um texto que o apóstolo, o irmão Marcos, ele está mostrando como o Senhor Jesus Cristo, ele trabalhou em relação ao seu ministério. Jesus, ele vem, no capítulo 1 desse evangelho, e ele vem como se nem mesmo tivesse nascido de mulher. Ele vem rapidamente, ele vem como Filho de Deus para anunciar o evangelho. E desta feita, então, o Senhor Jesus Cristo já estava pregando há um certo tempo, já havia operado milagres, agora ele enfrenta uma situação calamitosa. Aqueles que têm mais de 40 anos aqui, talvez um pouquinho menos, 36, eu tenho 36, e ainda lembro de um grande fato que mostra situações como essas aqui de desespero em alto mar, no Mar da Galileia. Você deve se lembrar daquele evento daquele barco na Baía de Guanabara, o Batomushi, que se dirigindo então para a praia de Copacabana, para ali contemplar aqueles fogos de ano novo, ele veio a naufragar. Então, através desses eventos, nós vemos como é difícil lidar com essa situação. Foi uma situação que foi para a mídia, muita gente falando o tempo todo sobre esse acidente. E a causa desse acidente foi a superlotação. Não havia uma preparação adequada para que aquelas pessoas pudessem ali curtir aquela queima de fogos. Nós vemos então que situações como essas são desesperadoras. Aqueles que têm menos de 40 anos vão se lembrar daquele evento do Titanic, talvez já assistiram o filme Titanic, e vão perceber como situações como essas são extremamente complicadas. Então, nós estamos num texto semelhante a esse, com essa complexidade, com essa complicação, com esse terror diante dessa calamidade. Estamos aqui então em Marcos capítulo 4, 35 a 41, olhando então a consequência, o progresso do trabalho de Cristo. Então, Jesus aqui e seus discípulos, eles estão no mar da Galileia. E já é aqui o começo da noite, como apontado em nosso texto, assim o final da tarde, e a noite se aproxima, e eles então deixam a cidade costeira de Cafarnaum e vão rumando para Genezaré, conforme o capítulo 5, versículo 1. Esse é o destino deles, Genezaré, aquela terra onde Jesus vai futuramente expulsar, expelir ali o demônio de um homem que tinha muitos espíritos malignos. Mas de repente, nesse ínterim, uma grande tempestade, ela acontece assim, de repente. E os discípulos no barco, eles são pegos totalmente de surpresa aqui. E eles ficam aterrorizados, eles ficam desesperados com essa situação. Então, perceba uma coisa. De repente, do capítulo 4 até a nossa leitura, tudo estava indo bem, eles ouviram a pregação do Evangelho, tiveram uma tarde maravilhosa, linda, ouvindo o Evangelho, o Senhor falando diretamente a eles, naquele contexto ali, próximo ao mar, situação maravilhosa. Eles contemplando a criação, vendo o Criador de todas as coisas, que o Filho é o co-criador de todas as coisas, ouvindo a sua palavra, e agora de repente parece que é outro cenário totalmente diferente. Um cenário onde eles são pegos com esse desespero. O caos parece se instaurar dentro daquele barco onde o reino de Deus havia sido proclamado. Então, perceba, meus amados irmãos, veja nessa transição, nessa diferença entre o começo do capítulo 4 e o final do capítulo 4, como é a nossa vida cristã. Nossa vida cristã tem exatamente essa dinâmica. Veja que se nós não somos parecidos com os discípulos, nós ouvimos a pregação, nos deleitamos na pregação, depois imediatamente saímos dessa pregação, desse ambiente de graça, e já estamos em desespero diante de alguma situação calamitosa. Então, por isso, nós precisamos ouvir o Evangelho nessa tarde. O Evangelho que pode ser resumido com o seguinte tema nessa tarde. O tema é o seguinte aqui: com Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Vamos ver esses dois aspectos aqui. A igreja não precisa se desesperar. Tudo bem? Esse é o tema
desse nosso texto, com Cristo, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, a igreja, você não precisa ficar desesperado. Então vamos ao texto. Então Jesus havia passado aqui o dia inteiro ensinando. E capítulo 4, versículo 1, vai expor isso. Jesus aqui está expondo o Evangelho de maneira por parábolas. Isso porque ele tem a sua pregação para o seu povo específico. A pregação é essa que chama os seus, endurece os incrédulos. Ele está pregando então em parábola com esse propósito. Aqueles que são seus haverão de entender, aqueles que não são seus não haverão de compreender a sua pregação. Pregando então em forma de parábolas. E essas multidões aqui que ouviam o Senhor Jesus Cristo, eles eram como pessoas carentes, como ovelhas que não têm pastor. Então essa é a realidade desse povo. Ele está carente, ele está sedento da palavra de Deus, ele quer estar com Cristo, quer ouvir a sua palavra. Então observe como começa aqui a igreja do Novo Testamento. O púlpito de Jesus aqui em Marcos é o seu barco, é o barco onde ele está. Esse é o seu púlpito, essa é a sua plataforma. Ele está pregando assim diante daqueles ouvintes que estão ali na praia, justamente para que também não haja aglomeração e Jesus não possa expor o seu evangelho. Ele fica separado assim para que possa expor o seu evangelho. Aquelas pessoas então tiveram essa tarde maravilhosa. E então Jesus ele ordena agora aos seus discípulos pescadores que eles partam para o outro lado do mar, lá para os Gesarenos. E ele então diz no versículo 35, ele diz: passemos para outra margem. No versículo 35 do nosso texto, finalzinho aí, passemos para outra margem. E no versículo 36, nós vimos Jesus e seus discípulos, eles vão saindo, se despedindo da multidão. Jesus deixa a sua bênção sobre aqueles que estavam na praia e sai então rumo ao lado do outro extremo do mar. E o texto aqui mostra que os discípulos levaram Jesus assim como ele estava. Isso é interessante nós notarmos aqui que é uma característica do Evangelho de Marcos. Ou seja, Marcos quer mostrar que Jesus não desceu desse barco para jantar, ou para descansar, ou fazer qualquer outra coisa. Não, imediatamente Jesus já parte para o outro lado do mar, sem parar, sem sair de onde estava, no começo da noite. Eles já viajaram para pregar em outro lugar. Marcos é assim, o evangelho dele é assim. Ele mostra Jesus trabalhando de forma árdua, firme. Ele mostra que o Filho de Deus, ele sabe que o seu tempo é pouco e que ele então tem muito trabalho a fazer dentro desse tempo. Mesmo nos sábados, Jesus está pregando várias vezes na sinagoga. Ele renuncia ao direito de ser um ouvinte na sinagoga e ele está pregando, a fim de que esse povo aqui, que é fraco, um povo doente, um povo debaixo do jugo, agrilhoado com Satanás, essas ovelhas aqui, perdidas da casa de Israel, elas possam de fato encontrar descanso para os seus pecados, descanso para as suas misérias. Veja então que a carência desse povo aqui é tanta que nesse evento aquelas multidões seguiram a Jesus, tomando outros barcos, eles vão atrás de Jesus. Veja o final do versículo 36. Jesus está no barco, Jesus sai, se despede de multidões e os discípulos então carregam como ele estava e outros barcos seguiam ao Senhor Jesus Cristo. Então, desespero, fome do Evangelho, queriam estar perto do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Mas então, aquela tardezinha dá lugar à noite. A noite chega. E provavelmente esses barcos conseguiam, eles retornaram para os seus lares, as pessoas voltaram para os seus lares, e de repente, num certo momento da noite, uma grande tempestade chega. Forte rajada de vento chegam naquele barco. O mar começa a se agitar. O barco começa também a receber muita água por dentro.
O vento levantava essas ondas, e essas ondas então entravam dentro daquele barco. Então a situação começa agora a ficar assim um tanto preocupante e desesperadora mesmo. Talvez você pense, como assim? Esses discípulos, eles se impressionam com isso. Eles não eram pescadores? Eles não estavam acostumados com situações como essa? Será que os discípulos não poderiam reagir diferente, dado a sua experiência em relação a esse assunto? Então eu queria ilustrar para você, trazer uma informação arqueológica para você sobre o modelo desse barco. Como era esse barco aqui, onde os discípulos provavelmente estavam nessa época. Então eu falei sobre aquele acidente, do Batomush, e na mesma década, em 86, alguns pesquisadores encontraram um modelo bem semelhante a esse barco da época de Jesus, lá no fundo do mar da Galileia. E eles então fizeram a medida desse barco, e a capacidade desse barco era geralmente para 15 pessoas. Então lembre-se que era o discípulo mais os 12 discípulos, Jesus e mais os 12 discípulos, eram 13 pessoas. E esse barco media 21 metros de comprimento, ele tinha 8 metros de largura, e ele tinha uma profundidade de 1 metro e 200, então 1,2 metros de profundidade. Então, o que você pode perceber com isso é que o barco ele era tanto espaçoso, as suas dimensões, porém um barco raso, um barco baixo. Ele era de fato próprio para o mar da Galileia, um mar calmo, não é um oceano com todas aquelas oscilações, mas um mar calmo, e de repente agora o mar se revolta. E esse barco não está preparado para essa situação aqui. Então as águas estavam entrando dentro desse barco. E com 13 pessoas, quase no limite da sua capacidade, com muita água entrando, de repente, certamente esse barco iria afundar. E lendo rapidamente aqui, você então se pergunta o porquê desses discípulos estarem tão desesperados assim. Porque a situação é desesperadora mesmo. De repente uma coisa acontece, não é assim comum, acontece, e de noite, e eles se veem numa situação onde certamente eles iriam ficar sem esse barco à deriva no meio do escuro, sem ver nada. Para onde que eu vou agora? Qual é a luz que eu devo seguir aqui? Certamente eles morreriam. Então veja a gravidade. De fato, era séria a situação. Pescadores experientes estavam vendo a situação como muito grave, como muito séria. Então, podemos perceber com essa ajuda que vem de forma externa, por esses dados, como a situação de fato era muito preocupante. E aqueles pescadores então já consideravam o afundamento como certo. O barco iria afundar, a água estava entrando rapidamente, o barco iria afundar, eles não chegariam a outra margem do mar da Galileia. Eles então se agitaram muito com isso, ficaram muito agitados com isso. Então, perceba isso, do lado, os discípulos estão todos agitados, estão todos preocupados, estão todos já se dando por vencidos, como se já esperassem por certo que iriam morrer nessa situação. Agora veja do outro lado, de repente muda-se a cena, versículo 38, e mostra como estava Jesus. Versículo 38, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, eu queria destacar esse detalhe aqui. Aqui o texto fala, no versículo 38, que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. É tudo ao contrário dos seus discípulos. Parece que nada está acontecendo aqui para Jesus. Jesus lá na parte de trás do barco, no lugar onde geralmente o capitão costumava se assentar, ali tinha um travesseiro para dar um certo conforto. Jesus está ali dormindo, estendido, dormindo. Parece que Jesus está indiferente a tudo aquilo que estava acontecendo. Parece que ele não queria ligar para a situação de propósito. Parece isso. Quando você pensa assim, você pode olhar, Jesus é Deus, então ele está simulando aqui
um sono, para que ele possa mostrar alguma coisa aos seus discípulos e ensinar alguma coisa em relação a ele. Se você tem esse pensamento pode te levar para uma heresia. Esse pensamento que Jesus, como homem, não era assim tão homem, é um pensamento que não corresponde com a ortodoxia, não tem a ver com a palavra de Deus. De fato, Jesus era um homem. E Jesus aqui, meus irmãos, de fato estava dormindo, e dormindo tanto aqui, que Jesus estava profundamente impactado pelo sono. Ele estava extremamente cansado. Isso devemos destacar aqui em relação a esse sono. É porque Jesus está cansado de um dia de muito trabalho de pregação. Parece estranho isso, né? Jesus é Deus, mas, meus irmãos, Jesus é homem igualmente. E talvez o único momento que fosse possível para ele descansar era um momento como esse. Ele estava ali fazendo um traslado para algum lugar, e ele então aproveitava aquele momento para então ter um pouco de descanso. Jesus estava de fato dormindo. Igual, por exemplo, você vai para o trabalho, você trabalha com obra, né, faz ali vários traços de massa, no final você chega em casa totalmente morto, você senta no sofá, talvez liga a televisão e você simplesmente você tomba. Isso faz parte da nossa humanidade. Nós trabalhamos, nós cansamos, e de fato Jesus também está numa situação de cansaço igual a qualquer outro homem. Então, meu amado irmão, esse verso aqui, ele quer ressaltar para nós nessa noite a humanidade de Jesus. Isso é importante você perceber, você crer a humanidade de Jesus. Marcos, ele não narra a respeito do nascimento virginal de Jesus, como os outros evangelhos fazem. Marcos faz diferente. Marcos começa dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E parece que a humanidade de Marcos não vai ser enfatizada. Aí depois, no capítulo 1, já mostra Jesus rapidamente na Galileia. Correu rápido a coisa. E é como se Marcos quisesse enfatizar a divindade de Jesus, o seu poder, que expulsa demônio, e o Cristo que vem dos céus e que opera as suas maravilhas. Mas o Evangelho de Marcos, que é a palavra de Deus, também fala da humanidade de Jesus. Ele mostra também que Jesus é um homem verdadeiro. Ele come, veja o capítulo 3, versículo 20, Jesus come como um verdadeiro homem. Ele dorme como um verdadeiro homem. É isso que ele está fazendo aqui. Agora, pensando nessa humanidade, que devemos crer de forma absoluta nessa humanidade de Jesus, sem a qual nós não temos salvação. Jesus não é homem, não pôde pagar pelo pecado do homem. Ele tinha que ser homem para satisfazer a justiça de Deus. Agora, será que por causa desse entendimento da humanidade de Jesus, será que ele é um salvador fraco, incompleto? Muitas pessoas podem pensar assim quando se trata da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Talvez essa ainda seja a sua ideia. Pensar Jesus como um ser humano, então logo, Jesus é um homem, um salvador fraco e incompleto. Talvez essa também fosse a impressão dos discípulos. Veja que em meio ao caos, eles estão desesperados aqui, como quem estivesse sem um Salvador, sem esperança, como se estivessem sem nada que pudesse acolhê-los. E no versículo 38, eles parecem não ter tanta fé assim no homem Jesus, que dorme tranquilamente. Mas, meus irmãos, é justamente esse fato que nos consola quanto à nossa salvação. Então, Jesus, ele é um verdadeiro homem. O livro de Hebreus mostra os benefícios disso para nós. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Hebreus 2, 17. O autor de Hebreus que enfatiza o Senhor Jesus Cristo como o sumo sacerdote, que veio sacrificar pelo seu povo,
Então ressalta a necessidade de Jesus ser verdadeiramente humano. Versículo 17 diz assim: por isso mesmo, Hebreus 2,17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então somente Jesus, tendo essa qualificação, é que ele pode ser o Salvador das nossas vidas. Então se apegue a esse fato, ame o fato de Jesus estar dormindo, ame a sua humanidade, ame o fato de Jesus estar cansado, isso é para a sua salvação, essa humanidade. Em segundo lugar, o dormir de Jesus aqui revela uma atitude, meus irmãos, que deve ser característica dos filhos de Deus. Esse descanso em meio ao caos deve ser a sua característica também. O eterno e natural Filho de Deus está tranquilo aqui, diante dessa situação calamitosa. Os outros filhos de Deus, igualmente, devem ter a mesma característica, essa tranquilidade diante da calamidade. Eu vou colocar dois exemplos para vocês em Salmos, onde vocês veem aquilo que deve ser a atitude dos filhos de Deus. Salmo 3, lá no começo, Salmo 3, e depois o Salmo 4. Salmo 3 temos um filho de Deus aqui, que é Davi, e que é um homem extremamente confiante em Deus no meio da adversidade. Veja o versículo 5. Isso é bem semelhante ao Senhor Jesus Cristo. De fato, os salmos estão falando sobre ele, sobre o Senhor Jesus Cristo, especialmente o versículo 5, nos lembra muito aquilo que Jesus tem feito aqui agora, Marcos 4. O texto diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Então o Filho de Deus faz isso, meus irmãos. Ele confia. Os filhos de Deus, por adoção, como nós ouvimos hoje pela manhã, também confiam em Deus. Salmo 4, versículo 8, veja, mas um texto que expressa essa tranquilidade baseada na confiança em Deus. O salmista diz, Davi novamente: em paz me deito e logo pego no sono. E a razão: porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então veja, meus irmãos, essa confiança nesse homem, né, Jesus, que ao mesmo tempo é Deus, nos inspira também a confiarmos em Deus. Nós temos salvação por meio desse homem, o Senhor Jesus Cristo. Mas então, meus irmãos, os discípulos aqui, eles não têm essa atitude de confiança, de descansar no Senhor. Talvez essa mesma atitude aqui seja a nossa, diante das nossas tribulações. Veja então o versículo 38, eles acordam Jesus, no final do versículo 38, e eles dizem então: mestre, não te importa que nós que pereçamos? É como se eles estivessem dizendo assim: mestre, nós estamos morrendo, e tu estás aí dormindo, despreocupado? Que coisa é essa? Como o Senhor ousa a dormir diante dessa calamidade? Jesus, meus irmãos, para os discípulos era meramente ainda um mestre, não passava de ser um mestre. E talvez muito mais homens poderiam encontrar então a solução. Os discípulos estão pensando: Jesus, acorde, você é um mestre, você é um sábio. Com muito mais gente, nós certamente encontraremos alguma coisa, algum auxílio para que possamos ser salvos nessa situação. Então Jesus, no versículo 39, ele se levanta. O mestre, que talvez não passava disso para os discípulos, agora mostra a sua divindade. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Meus irmãos, vejam a salvação que o Senhor Jesus Cristo provê ao seu povo. Ele acalma
a tempestade. Ele termina com aquele som perturbador daquela tempestade, aquele caos em volta deles, de repente cessa e tudo fica calmo novamente. Então veja que Jesus aqui mostra que ele é mais do que meramente um mestre, um sábio, alguém versado nas Escrituras, que poderia ser comparado meramente a um profeta, um novo profeta. Não, Jesus é mais do que isso. Jesus então atua na criação. O barco novamente navega sobre um mar muito calmo, muito tranquilo. Isso, meus irmãos, nos faz pensar sobre o Salmo que fala de Cristo, o bom pastor, o Salmo 23. Nós lemos: o Senhor, meu pastor, nada me faltará, leva-me para junto das águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Os discípulos deveriam reconhecer isso. Jesus, como um bom pastor, passando pelo vale da sombra da morte, com ele, eles deveriam estar consolados. Veja, meus irmãos, como Cristo faz o mar se acalmar pela sua palavra. Ele tem autoridade, ele repreende as forças da natureza. Quem pode fazer algo desse tipo? Nós já vimos que Jesus é o homem verdadeiro. Agora também vemos que ele é Deus verdadeiro. E como Deus, ele tem autoridade sobre a criação. E o salmista, então, em vários salmos, vamos destacar apenas dois aqui, eles vinculam esse poder ao próprio Deus. Logo, Jesus é Deus. Abra sua Bíblia em Salmo 65, versículos 5 a 7. Salmo 65, versículos de 5 até 7. Veja o Deus da salvação, como ele faz: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Jesus respondeu aos discípulos: ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das suas gentes. É isso que Jesus está fazendo nesse momento, cumprindo assim as Escrituras, mostrando que Ele é sim Senhor sobre a criação. Agora vai para o Salmo 93, nós vemos na introdução desse culto, Salmo 93, versículos 2 até o versículo 4. Temos aqui um rei, um Senhor que reina, é o Senhor Jesus Cristo, que é rei. Marcos salienta isso no seu Evangelho. Versículo 2: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta ungidos, ó Senhor, levanta ungidos o seu bramido, levanta ungidos o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Meus irmãos, quem pode fazer o vento cessar e o mar revolto parar, senão Ele, o Deus Todo-Poderoso, que nós lemos aqui em Marcos capítulo 4? Acaso Ele que criou o mundo, em Gênesis 1, o mundo foi criado pela palavra, o verbo de Deus, Cristo Jesus, não teria, por essa palavra, poder sobre a criação? Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele é o Deus que estava na criação. Tudo foi criado por meio da palavra e, portanto, Ele tem domínio sobre toda a sua criação. Ele é Deus. Tanto o acontecimento da tempestade quanto o cessar dessa tempestade estão debaixo do controle de Cristo. É este Deus verdadeiro que está ali no barco com os seus discípulos. Meu irmão e minha irmã,
Talvez você está passando nesse momento por uma grande escuridão, como os discípulos estão passando aqui no mar da Galileia. Talvez você ou um parente seu está nesse momento passando pelo vale da sombra da morte. Talvez a sua vida seja semelhante a esse barco aqui, agitado por muitos ventos. Mas então, meus irmãos, olhem para esse texto. A quem devemos ir para encontrar a nossa salvação? A quem nós servimos? De quem somos? A quem pertencemos? Ao mesmo Senhor, meus irmãos, que está aqui nesse barco. Hoje esse Senhor está na sua igreja, Ele está no meio do seu povo, Ele está diante de você. O Senhor Jesus, Ele é homem, Ele entende, Ele sabe perfeitamente o que acontece na vida de homens, mulheres e crianças. Ele é compassivo, Ele sabe que somos pó, Ele não permitirá que você seja tentado além daquilo que você pode resistir. Ele é homem verdadeiro, e como você, em todas as coisas, Ele é semelhante, os sofrimentos são semelhantes, contudo Ele não era sem pecado, você é um pecador. Este homem perfeito, sem pecado, é aquele, meus irmãos, é somente esse que pode nos dar vitória sobre a morte e sobre os nossos pecados, sobre todas as nossas misérias. O homem Jesus, Ele também é Deus, Ele tem poder, meus irmãos, creia nisso, abrace isso. Ele tem poder para garantir a sua igreja, ou seja, cada um de vocês aqui, na internet também, Ele tem poder para te garantir seguro em meio às suas adversidades. Ele tem. Talvez você pense como discípulos, você pensa sobre a sua vida como discípulo, você acha que a sua vida vai afundar. Mas olhe, meu irmão, mais uma vez, olhe para Jesus de forma completa, como homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é um Salvador completo pela sua alma, em favor da sua alma, em favor do seu corpo também. Ele vai garantir, meus irmãos, a tua salvação. Ele vai, porque Ele é fiel. E ainda que algo de ruim aconteça no percurso, isso faz parte do plano dele. Ele transformará em bem para você toda a adversidade que Ele te enviar nessa vida conturbada. Ele vai fazer isso. Meus irmãos, isso é a bênção maravilhosa que nós encontramos aqui por dentro desse texto. Lendo à primeira vista, você não vai talvez perceber esses detalhes, mas Cristo quer solidificar a sua fé, a sua confiança nesse Cristo Salvador. Seguindo, meus irmãos, Jesus então Ele repreende aos discípulos no meio desse desespero. Veja o versículo 40. Ele diz a seus discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, diante desse fato patente, Jesus então exorta os seus discípulos. Em Mateus 8, 27, que é o texto paralelo, Jesus fala: por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? É outra forma de Jesus dizer a mesma coisa. Então, o que Jesus quer dizer aqui? O que Jesus quer dizer, comunicar com essa expressão, com essa palavra tímido? Não sejam assim tímidos, não sejam assim temerosos. Meus irmãos, certamente timidez não é uma falta de virtude, ok? Muitas vezes a timidez nos livra de cometermos sérios e atrozes pecados. Talvez você seja tímido, né? Você tem medo de falar em público. Eu sou tímido, tenho dificuldade para falar em público. Talvez seja essa também a sua própria situação. Mas não é esse tipo de timidez que nós encontramos aqui. Jesus não está repreendendo esse tipo de timidez. Essa timidez aqui tem a ver com fé, com confiança. Timidez em relação à falta de confiança no Senhor. Alguém que tem uma fé ainda deficiente. Essa pessoa manifesta essa fé deficiente, não controlando o seu medo. É isso que a timidez aqui está querendo comunicar. Esse medo exacerbado, essa timidez, essa falta de fé, é isso que Jesus está condenando aqui. Ele repreende esse tipo de atitude. Aquele medo que toma conta de nós, aquele medo que abafa a fé,
que abafa a certeza, que abafa a confiança, Jesus está exortando esse tipo de temor. Essa palavra aqui, essa timidez que tem a ver com fraqueza de fé, é aquela timidez que a palavra de Deus também condena lá em Apocalipse 21, versículo 8, veja lá, no último livro da Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8. Essa timidez, que é a mesma palavra, mas traduzida de forma diferente, vai ser traduzida como covardia, como covarde. Então a palavra fala assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja porque o Senhor Jesus Cristo, ele condena essa timidez, porque essa timidez está relacionada com aqueles que vão perecer. Não confiar em Cristo leva a esse perecimento. Mas será então, pastor, que nós não podemos ter nenhum medo? Será que é errado, totalmente errado ter medo? Será então que não posso ter medo nenhum? Meus irmãos, medo faz parte da natureza humana. Sim, você vai ter medo, eu tenho medo, todos nós teremos medo. Jesus teve medo diante da crucificação. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, lá em Lucas 22, 42. O problema, meus irmãos, do medo é quando ele nos faz negar a fé. É isso que o texto quer dizer. Como Pedro, que negou a Cristo 3 vezes por medo de ser relacionado a Cristo e tomar o mesmo destino. Como os discípulos aqui também, é um exemplo, que diante da tempestade estão com medo, esqueceram daquele que estava ali com eles, o Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Meus irmãos, a fé sólida que o Senhor Jesus quer implantar em nós, ela controla o medo. Essa fé controla o medo. Como no Salmo 23, versículo 4 nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É uma fé que não é tímida, que não deixa de confiar no Senhor, aqui no caso o bom pastor. Veja, fé deve vencer o medo. Fé em Cristo, fé no bom pastor. Ele deve ser a nossa garantia, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, Cristo então usa este evento aqui para mostrar quem Ele é e para solidificar a nossa fé. Cristo nessa noite quer solidificar a nossa fé. O Espírito Santo quer aqui nos ensinar pela palavra de Cristo que nós podemos estar aqui agora, nos maravilhando com a palavra de Cristo, como aquelas multidões estavam ali na praia. Mas então, a pergunta para você é: como você vai reagir quando você sair de fora daqui a pouco? É isso. Como você vai reagir? Será que você vai ser tímido, homem de pequena fé? Ou você vai confiar, vai descansar? Salmo 3, Salmo 4. Independente da situação, no Salmo 23, você vai descansar no Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo lhe pergunta ou te traz essa reflexão nessa noite: como vai a sua confiança nesse Deus homem, nesse Cristo Jesus que é o nosso Senhor, em meio às adversidades da vida? Você se lembrará daquilo que nós confessamos domingo após domingo: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você vai se lembrar disso quando você sair daqui? Ou você vai sair daqui apenas dizendo: ah, Jesus é o mestre, veja a palavra dele, que bonita a palavra dele. Mas como você vai reagir quando você sair daqui? Nós somos desafiados hoje com essa pergunta: como vai a nossa fé? Quando nós estamos ancorados nesse mar da vida que nós vivemos. Embora, meus irmãos, nós ficamos com medo diante de muitas situações, por outro lado, conhecendo a Cristo pela sua palavra
esse medo inicial que todos nós vamos ter, ele deve logo dar lugar a uma admiração por Jesus Cristo, a uma confiança, a uma admiração, assim como os discípulos, eles manifestam ter aqui no versículo 41, veja, depois do que Cristo fez, eles olham para Ele, veem diante de quem eles estão, e eles dizem, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Assim o texto termina. Esse temor aqui não é aquele mesmo temor que os discípulos tinham, não é isso. Esse temor aqui tem a ver com admiração. Eles estão tremendo com quem é esse Senhor, quem é esse homem diante de quem nós estamos, que está aqui nesse barco, que faz o vento parar, que faz o mar se parar. É uma pergunta retórica. Eles sabem quem é agora. Eles vão mais além do Jesus, que é um mero mestre. Eles sabem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o tema de Marcos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos 1:1 está aqui agora patente diante dos discípulos. Ele é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, percebam que é este Jesus aqui, cuja capacidade nós já vimos é ilimitada, que é Ele que sempre esteve com a sua igreja. Esse Senhor sempre esteve com a sua igreja. E embora muitas vezes parecesse que Jesus não estava com a sua igreja, por exemplo, na época dos grandes martírios, das perseguições, Cristo, meus irmãos, embora pareceu muito tempo estar dormindo em certas situações, em certas tempestades de perseguição, meus irmãos, Cristo sempre esteve atento à sua igreja. As trevas, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está nos guiando para pastos verdejantes. Ele está nos guiando rumo à pátria celestial. Ele está purificando a sua igreja, está amadurecendo a sua igreja, a fé da sua igreja, está fortalecendo os meus irmãos pela sua palavra em meio às adversidades, coronavírus. Cristo está aperfeiçoando a sua fé. Cristo está dizendo, não tenha medo além do que é aceitável. Troque seu medo, tire seu medo, confie naquele que está no barco da situação, no controle da situação. Portanto, amados, no mar tormentoso, que é esse mundo agora, que a igreja então, que é esse pequeno barco, que está sempre subindo e descendo, como um barco em meio à tempestade, que essa igreja se lembre quem está dentro desse barco. Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus, que sempre estará com cada um de nós, em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Foi Ele que disse isso. Estaria com seus discípulos, com seu povo, até a consumação dos séculos, que vai nos proteger, que vai nos conduzir a águas tranquilas. Depois de toda a tempestade, meus irmãos, haverá um tempo de bonança para os filhos de Deus, haverá descanso para a sua alma. Confie, tema com os discípulos, ou seja, se maravilhe desse Senhor. Com Cristo, meus irmãos, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, você nunca precisará estar em pânico. Que Deus nos ajude com a sua palavra. Amém.